Bom, então, surge uma situação, né? O esquema relacionado àquele tema é ativado. Esse esquema tem uma crença nuclear. Então, pode ser uma situação qualquer, tá? Vamos supor, fui na padaria e não tinha pão. E aí foi ativado ali um esquema de não tem pão e tem uma crença nuclear. Nossa, eu nunca dou sorte. Só porque eu queria comer pão hoje não tinha. Ou então, isso é Deus me mandando uma mensagem para eu não comer pão, para eu não engordar, né? Qualquer crença que seja ali que tenha a ver com a minha formação inteira. E depois que tem essa ativação esquemática, vai acontecer três coisas. Não necessariamente as três, mas normalmente acontecem as três. Aquela experiência é interpretada de acordo com a crença nuclear. Então, a gente olha para a situação, enxerga de acordo com aquilo que a gente acredita, tanto que quando a gente vai trabalhar com o nosso paciente, e ele está muito rígido ali na crença, a gente pode pedir para ele contar aquela mesma situação na perspectiva de outra pessoa. Você chegou na padaria e não tinha pão. Você sentiu que você é um azarado, que as coisas ruins só acontecem com você. Tá bom. Conta para mim essa mesma situação, você sendo dono da padaria. Nossa, meu padeiro passou mal hoje, não conseguiu fazer pão. Agora a Ana veio aqui comprar pão e não tinha. Meu Deus, que vergonha. Então é a crença nuclear do dono da padaria, né? Eu tenho que servir o pão. As coisas têm que andar certo na minha padaria. E vamos contar essa história de acordo com o seu vizinho que também foi na padaria. Eu fui comprar pão na padaria, não tinha. Para mim serve o bolo, para mim serve o pão doce. E aí a gente começa a flexibilizar essa crença, para ele ver que aquilo não a interpretação dele é diferente da situação. A situação é não tem pão. Ponto. O que vem depois é ativação esquemática com a crença nuclear. Então, a pessoa vai enxergar de acordo com a crença nuclear. Tá bom? A segunda coisa, né? A ativação do esquema fortalece a crença nuclear. Ela, de fato, vai falar, tá vendo? Eu sempre soube que eu era um azarado. Por que eu não pedi para minha mãe vir comprar o pão? Aposto que ia ter. Por que eu não vim mais cedo? Por que eu não vim de carro para eu poder ir na outra padaria? E aí vai ativar aquele esquema. Realmente as coisas dão errado para mim. E outros tipos de esquemas também são ativados. Aí pode ter um esquema ansioso, por exemplo. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou viver sem pão? Pode ter um esquema depressivo. Realmente, eu não tenho valor na vida. Pode ter um esquema comportamental. Vou xingar todo mundo. Que desaforo. Quem que eles pensam que é? Então, essas são as três coisas que acontecem quando tem uma ativação esquemática. Aqui eu estou falando de uma ativação de uma crença disfuncional, né? Se for uma crença funcional, a gente vai inverter aqui de acordo com o que aquela crença diz. Mas fez sentido? Na prática, assim, vocês conseguem visualizar como que isso acontece com vocês, ou às vezes visualizou aí com algum paciente?